SE1. Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto. Olá, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 10 de outubro. Obrigada pela sua companhia. Vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca que o transporte coletivo da Grande Aracaju será gratuito nos dias de Enem. A decisão saiu hoje na reunião do consórcio metropolitano. O repórter Rafael Carvalho acompanhou e tem as informações. Rafael, bom dia. Oi, Suzane, bom dia a todos. Os estudantes que vão fazer Enem nos dias 9 e 16 do próximo mês vão poder utilizar o transporte público gratuitamente. Além disso, foi aprovado na reunião do consórcio há pouco a questão de linhas especiais para o FASC, o Festival de Artes de São Cristóvão, que vai acontecer também no próximo mês. Daqui a pouco as informações. Certo, Rafael. Você vai ver que o Ministério Público do Trabalho em Sergipe e outras instituições realizam um mapeamento profissional de pessoas em situação de rua aqui em Aracaju que tenham condições de ingressar no mercado de trabalho. Os detalhes com a repórter Ana Fontes. Ana, bom dia. Isso, Suzane, bom dia a todos. Esse mapeamento, que nada mais é do que um levantamento profissional dessas pessoas que vivem em situação de rua ou são migrantes aqui para Sergipe. Então, eles estão fazendo esse levantamento para saber essa condição de trabalho, para tentar encaminhar essas pessoas ao mercado de trabalho. Esse retorno que é tão importante, uma ação super importante justamente para resgatar essas pessoas, trazer dignidade, que elas possam voltar a trabalhar. Então, daqui a pouco eu trago detalhes sobre essa ação agora pela manhã. Suzane. Muito bem, Ana. A Polícia Federal interrompeu atividades irregulares de segurança em 3 empresas de Sergipe durante a operação para coibir a atuação ilegal no setor. E mais, a reclamação de moradores e comerciantes do bairro América, em Aracaju, com os buracos e alagamentos na região. É a partir de agora, no SE1. Aconteceu hoje pela manhã mais uma reunião com os integrantes do consórcio do transporte da Grande Aracaju. Rafael Carvalho acompanhou e vai trazer mais detalhes do que foi discutido nessa reunião e uma decisão muito importante que interessa, né? Suzane, foram 3 assuntos colocados em pauta nessa reunião do consórcio que acabou há pouco no centro administrativo da Prefeitura de Aracaju. A gente tem, inclusive, as imagens da reunião. Os prefeitos dos municípios da Grande Aracaju, dos demais 3, né, além da capital, não foram e foram representados por procuradores e gestores da mobilidade urbana, do segmento de transporte e trânsito. O primeiro assunto que foi discutido foi a questão da gratuidade do transporte público nos dias de Enem. Serão nos dias 9 e 16, 2 domingos. No próximo mês, os estudantes que vão fazer as provas vão poder circular no transporte público, ou seja, deslocamento para as provas, gratuitamente. Foi aprovado. Outro assunto discutido foi oferecer linhas especiais do transporte público nos dias de FASC, o Festival de Artes de São Cristóvão, que vai acontecer de 20 a 23 também de novembro. Serão linhas saindo de 3 terminais aqui da capital nos dias de FASC, os 4 dias saindo ali do terminal do centro, também do terminal Dia e do terminal do bairro Atalaia. Outro assunto que foi discutido no consórcio é um assunto que, na verdade, traz mais um capítulo, que é a questão da licitação do transporte público, que já vem sendo discutido desde o início da gestão, aliás, desde a gestão passada, que fez aquela licitação, contratou um estudo de uma empresa, uma associação que lida com essa questão de transporte público. Depois desse estudo foi feita a licitação concluída, mas essa licitação foi judicializada, daí a gestão atual decidiu suspender
e com a implantação do consórcio, esse assunto fica a cargo do consórcio decidir e votar se vai fazer uma nova licitação ou se vai dar continuidade à anterior. Os procuradores e gestores de SMTTs, de secretarias de mobilidade desses 4 municípios, vêm já discutindo nos últimos meses a licitação suspensa, vendo ponto a ponto, fazendo observações, e a prefeita Emília Correia, que é presidente do consórcio, defende que seja feita uma nova licitação, assim como os prefeitos ela tem o apoio do prefeito de Socorro e também da Barra dos Coqueiros, o que defende a continuidade da licitação suspensa é o prefeito de São Cristóvão. Daí hoje, o que foi decidido hoje foi que a FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que está fazendo um novo estudo para a licitação, está inclusive em fase de conclusão, que os representantes venham neste mês ainda para que apresentem aos membros do consórcio esse estudo. Foi aprovada também essa vinda, lembrando que no mês passado a prefeita Emília Correia e outros membros da equipe dela foram até lá, na sede da FIP em São Paulo, e agora se tem essa decisão de que o estudo será apresentado aos representantes do consórcio metropolitano do transporte público, para aí depois, numa outra reunião, possivelmente já na próxima, ter uma decisão sobre essa questão tão esperada da licitação do transporte público, que promete avanços, nesse setor aqui, não somente na capital, como na Grande Aracaju, já que o transporte é integrado. A tão esperada licitação, e a expectativa é que saia logo essa decisão, e aí se tenha uma definição e avanços no transporte público. Suzane. Realmente, vamos aguardar e continuar nessa expectativa, para que tudo seja resolvido o mais rápido possível. Muito obrigada pelas informações, Rafael. Até às 14h, instituições estão realizando o mapeamento profissional de pessoas em situação de rua aqui em Aracaju. O objetivo é fazer um levantamento de pessoas que já tenham condições de ingressar no mercado de trabalho ou que precisam de capacitação. A Ana Fontes vai trazer mais informações para a gente. Ana. Isso, Suzane. Bom dia, mais uma vez, para também quem passa a nos acompanhar a partir de agora, uma ação bem legal, importante, já que essas pessoas enfrentam muitas dificuldades, além da rotina de rua, também na questão de desemprego, a questão de ter acesso a essas vagas. A gente conversa a partir de agora com o Procurador do Trabalho, doutor Adroaldo Bispo, que traz essas informações, justamente porque essa é uma ação do projeto Caminhos, que vocês coordenam juntamente com outras instituições, Bom dia. Bom dia. Exatamente. O Ministério Público do Trabalho tem trazido uma série de instituições, seja do poder público, como a Secretaria Estadual do Trabalho, como também instituições que já vinham cuidando dessa temática, dessa população. E hoje a gente inicia a fase de implementação de ações. Estamos fazendo aqui um mapeamento psicossocial para identificarmos aquelas pessoas que, primeiramente, precisam passar pelo serviço de saúde e também aquelas que já têm condições de trabalho, mas falta oportunidade. E aquelas que, embora tenham condições de trabalhar, precisem de uma qualificação. A partir daí, desse mapeamento, iremos realizar cursos a partir da Secretaria do Trabalho ou já encaminhá-las diretamente para as vagas de emprego que já existem, seja aquelas no cadastro da Secretaria do Trabalho, seja aquelas que o Ministério Público do Trabalho já conseguiu a partir de termos de ajuste de conduta. Quer dizer, essas pessoas elas preenchem um formulário, com algumas perguntas, justamente para vocês terem ideia da situação de cada um para fazer esse encaminhamento, é isso? Exatamente. Nós não podemos encaminhá-la, por exemplo, para uma empresa
elas vão ter que passar por uma entrevista sem que tenha o preparo inicial necessário. E, além disso, precisamos saber se ela tem o conhecimento profissional, a qualificação profissional necessária para aquilo que a empresa está precisando no momento. O que a gente quer garantir não é que ela simplesmente tenha acesso ao mercado de trabalho, mas que ela tenha esse acesso e se fixe naquela oportunidade que ela obteve. Eduardo, uma das perguntas, questionamentos aqui do pessoal é justamente em relação a essas, vamos dizer assim, dificuldades que eles enfrentam numa situação de rua. Justamente não ter a moradia, não ter onde fazer a higiene pessoal. Então esse foi um questionamento importante, porque essas pessoas, se conseguirem essa vaga, elas terão que ter essa rotina de trabalho, né? Como fica essa situação? O projeto também abrange isso aí ou vocês vão buscar parcerias? Nós, inicialmente, temos as estruturas, né, do poder público municipal, estadual. A partir daí vamos buscar essas vagas nos abrigos e também já estamos em conversação com a Arquidiocese de Aracaju para conseguirmos um prédio e durante esse período de capacitação e encaminhamento para as empresas, esses migrantes ou população de rua que estejam ainda em situação de desabrigo, eles possam, durante um período, ficar nesse espaço em que a gente vai oferecer a condição de banho, alimentação, dormida, para que ele consiga realmente se fixar e depois de um determinado período ele já ter com seus recursos próprios condições de conseguir o seu espaço de moradia e a condição de cidadão, a dignidade dessa pessoa ser assegurada efetivamente. E essa parceria, Suzane, é bem interessante porque são justamente vagas de trabalho em empresas que tinham pendências junto com o Ministério Público do Trabalho e em acordo, né, durante as negociações, conseguem-se essas vagas, é isso? Isso. O que é que acontece? As empresas são obrigadas, por descumprimento de acordo, por condenação judicial, elas são obrigadas a pagarem uma indenização. O que nós temos feito é propondo uma redução desse valor e desse montante e essa redução, a contrapartida seria abrir vagas de trabalho e que os trabalhadores sejam aqueles que foram indicados pelo MPT a partir dessa seleção dentro do quadro ou de imigrantes ou de população de rua. Ou seja, uma iniciativa bem interessante, justamente porque essas pessoas precisam muito e aqui a gente viu, né, quando eles fazem esse questionário, as situações que eles são expostas, né, as situações expostas na rua. Uma delas, a gente conversou com um migrante, por exemplo, a questão do idioma, a comunicação, como é difícil, né, para eles se adaptarem. E para isso, por conta dessa dificuldade, além da qualificação profissional, nós estamos oferecendo também, em parceria com a Secretaria do Trabalho, um curso rápido de português e que seja dirigido para essa conversação que ele precisa dentro do seu ambiente de trabalho. Não é o português tradicional e os cursos tradicionais que a gente encontra aqui. É um curso dirigido e com conteúdo programático pré-definido por eles próprios. Como eles dizem, nada para nós sem nós. E o que estamos fazendo aqui é ouvi-los para que, a partir daí, a gente possa fazer todo o nosso planejamento e ações com base nas demandas e das necessidades específicas de cada um desses grupos, migrante ou população de rua. E a expectativa do Ministério Público do Trabalho é dar continuidade a essas ações, envolver outros grupos. Aqui foi um grupo pequeno ainda, mas expandir, ampliar esse projeto para mais pessoas. A gente sabe que são muitas pessoas que estão nas ruas, né? Esse primeiro momento é o momento em que as pessoas estão desacreditadas. Já foram tantas ofertas, tantas promessas, que elas não acreditam mais quando o poder público vem e diz, olha, nós estamos oferecendo um serviço diferente daqueles que foram oferecidos antes. Então, já era esperado um quantitativo mínimo, mas a gente entende que isso vai ser um efeito onda, um efeito manada. No momento que eles perceberem que coleguinhas que estavam em um determinado momento em situação de desalento e desesperança e conseguiram a tão sonhada dignidade, aí sim teremos, num futuro breve, não temos dúvida, esse espaço aqui cheio de pessoas todas buscando os mesmos serviços que ora estamos oferecendo. Até porque muitas dessas pessoas nem mesmo a documentação tem para conseguir, às vezes tem a formação profissional, mas não tem como comprovar, saíram de casa, deixaram a vida para trás. Então, isso tudo vocês também estão
conseguindo, junto com os parceiros, providenciar, né? E esse mapeamento visa identificar todas as necessidades, seja documental, seja de qualificação, seja de atendimento de saúde, para que a partir daí o MPT possa encaminhar e um encaminhamento dirigido, específico, de modo que a gente acompanhe se o poder público realmente dará a prestação que a comunidade exige e que a lei impõe enquanto atribuição desse órgão público. Eu já agradeço a participação do Procurador do Trabalho, doutor Adroaldo, trazendo essa iniciativa, né, Suzane, muito interessante, que a gente segue acompanhando, torcendo que realmente dê certo, porque dignidade do trabalho é para todo mundo e a gente sabe quanto essas pessoas precisam. Então, realmente, ter a assistência, mas ter também essa oportunidade de resgatar essa dignidade através do trabalho. Suzane, é com você. Parabéns pela iniciativa do MPT e outras instituições, que mais empresas também possam participar justamente para valorizar cada vez mais essa população tão vulnerável, né, em situação de rua. Muito obrigada, Ana. Agradecer mais uma vez a doutor Adroaldo Bispo pela participação aqui no SE1. Muito obrigada. 26 cachorros foram resgatados e um homem foi preso em flagrante por maus tratos contra animais em Cristinápolis, no sul do estado. Segundo a polícia, a prisão aconteceu após uma denúncia anônima. Ao chegar ao local, os policiais verificaram que os animais estavam vivendo em más condições de higiene e alimentação. O suspeito tentou fugir pulando o muro da residência, mas foi detido e encaminhado para a delegacia. A perícia científica também foi acionada para realizar os procedimentos técnicos e os animais foram encaminhados ao Centro de Zoonoses do município. A polícia reforça que qualquer informação sobre esse ou outros casos pode e deve ser passada por meio do Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. E ainda falando sobre essa questão dos maus tratos, a Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente já registrou entre 2021 e agosto de 2025 4.295 boletins de ocorrência. As denúncias têm ajudado no trabalho da polícia. Na última, como a gente acabou de acompanhar, 26 cães foram encontrados em situação de abandono lá em Cristinápolis. É um trabalho incansável, né, Rafael? Traz outras informações para a gente. Esse caso em específico, Suzane, é investigado pela delegacia do município, mas como temos uma delegacia especializada aqui em Aracaju-Depama, a gente pode detalhar informações que valem para todo o estado, nessa questão de cuidados dos animais, crime de maus tratos. Com o delegado Flávio Albuquerque, a gente viu aí as cenas nessa denúncia, ele chegou a ser preso, né, detido ali em flagrante. Agora, para configurar o crime de maus tratos, é preciso encontrar qual situação, qual cenário? Bom dia, uma boa tarde a todos, né, Suzane, e todos que nos assistem. O crime de maus tratos, previsto na Lei de Crimes Ambientais, uma lei federal, ele estipula que a conduta de abusar, ferir, mutilar e crime de maus tratos, não definindo o que seja a conduta de maus tratos, mas a gente observa que algumas condutas, como deixar o animal amarrado, preso, sem que ele possa se locomover e movimentar-se de forma natural, preso a guia curta, né? Um ambiente insalubre, a privação de uma boa hidratação, de uma boa alimentação, tudo isso são condutas que caracterizam o tipo maus tratos, bem como também o tutor que abandona o seu animal. Ele, muitas vezes, aqui nós já registramos vários casos em que a pessoa mora de aluguel, aí quando se muda de um local, faz a mudança e deixa o animal abandonado à própria sorte. Configura o crime de maus tratos. São essas condutas, como outras recentes que foram estabelecidas pela União, né, através do Congresso Nacional, como tatuar o animal de forma estética, você colocar uma tatuagem de um time de futebol, por exemplo, ou colocar um piercing de forma estética, também configura maus tratos. São essas condutas, resumidamente, mas é preciso olhar o caso concreto, é preciso verificar que a pessoa tem que ter o dolo é a vontade livre e consciente em praticar o crime, em ferir, em mutilar, em maltratar o animal. Dos casos que chegam aqui
a maior parte se transforma em inquéritos ou é descartada quando se percebe que não tem o crime ali de maus tratos, mas apenas uma questão que envolve inclusive o social? Sim, como disse anteriormente, é preciso que a conduta para perfazer-se na configuração do crime, ela tem que ser dolosa. É a vontade livre e consciente em praticar a ação. Então, há situações em que pessoas possuem um grande número de animais em casa e, por conta dessa grande quantidade, ela acaba não alimentando direito o animal, ela acaba não tendo um espaço adequado para o manejo dos animais, mas se essa situação dela, social, econômica, é isso que faz ela não ter uma boa administração da custódia desses animais, não vai configurar o crime de maus tratos. Existe uma síndrome chamada síndrome de Noé, que é um distúrbio, uma perturbação mental, em que a pessoa acumula muitos animais, e esse acúmulo de animais acaba por trazer malefícios à criação dos animais, mas não há aquela intenção de ferir, de praticar o crime de maus tratos. Agora, em relação aos procedimentos policiais, quando se trata de cão e gato, tem que ser feito um inquérito policial, porque a pena é de 2 a 5 anos. Em relação aos outros animais, o procedimento policial é um termo circunstanciado. É um procedimento policial mais célere, mais rápido, mas que também precisa de fotos, de vídeos, de perícias, de testemunhos, de depoimentos, para que possa ser bem instruído e encaminhado à justiça. Daí a polícia diz se tem indícios ou não, né? Se a pessoa vai ser indiciada ou não, e o caso vai ser encaminhado à justiça, né? Ou seja, e se a justiça, quando receber, também vai, na verdade, vai receber do Ministério Público, da polícia, né? A denúncia, tem todas essas etapas, né, para se cumprir aí. Agora, a gente, além do código, né, que traz aí a questão dos maus tratos como crime, nós tivemos agora, recentemente, em outubro, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa da deputada estadual Kitty Lima sobre a questão de manter os animais presos. Inclusive, a gente tem um vídeo dela, vamos acompanhar. Sou eu a autora da Lei 9.766 de 2025, que quebra as correntes da crueldade. A gente já tem o nosso Código Estadual de Proteção Animal, mas a gente tinha carência de reforçar, deixar mais rígido ainda, porque a gente continuava vendo pessoas acorrentando animais. Você chegava em residências e tinha lá animais que ficavam manhã, tarde e noite presos, sem alimentação adequada, sem conseguir se mover, deitar, né? Então era tão triste essa vida e a gente precisava reforçar. Essa lei vem doer também no bolso, com multas fortes, valor mínimo de R$7.000 e já está em vigor. Pode chegar bem mais, 10, 20, depende do caso. Se o caso for mais grave, mais forte ainda. Porque com a sanção punitiva, né, da lei, mais a sanção administrativa da multa, a gente tem certeza que vai colher bons resultados. Sergipe está saindo como referência. A gente só teve no Brasil todo 2 estados que conseguiram essa lei. Somos mais um sendo referência nacional. Delegado Flávio Albuquerque, de que forma essa lei pode somar nesse trabalho de combate, enfim, do que é feito, né, para combater, para a prevenção, né, aos maus tratos? Olha, a lei aprovada pela Assembleia Legislativa, ela não cria condutas criminosas, porque a competência para legislar sobre direito criminal, sobre direito penal, direito processual, é privativa da União. É exclusiva da União. Mas a Assembleia pode sim criar leis como essa, porque são leis principiológicas, são leis que reforçam o cuidado da causa animal, mas essa lei ela é sancionada e está em vigor, mas carece ainda de regulamentação por parte do governador do Estado, que dirá quem vai fiscalizar, que dirá qual órgão responsável. Ela não é uma lei auto-aplicável e ela não aumenta, ela não cria condutas criminosas. Ela não estabelece aumento de pena, justamente porque compete à União, privativamente, legislar sobre direito penal, direito processual. É o Congresso Nacional quem pode tipificar condutas criminosas. Geralmente, assim, algumas leis são criadas, né, mas é preciso ter uma regulamentação
para que se tenha uma efetividade, né? Daí vem a parte mais difícil, como colocar isso em prática, né? Como multar o cidadão? A gente já viu em várias ocasiões essa questão de multar o cidadão, que é meio difícil, na prática fica complicado, já que, como o senhor falou aí, não se trata de crime, que compete ao Congresso Nacional legislar sobre crimes, né? Criar artigos ali no Código Penal ou modificar. Como é que o senhor observa isso, né, da efetividade de uma lei como essa na prática de punição? Olha, nós tivemos um caso recente, que as pessoas vão lembrar, não está tão antigo assim, em que uma senhora, ela, com um pedaço de vassoura, ela matou a pauladas um gato. O fato foi filmado, ela foi indiciada, ela foi encaminhada, o inquérito foi encaminhado à justiça para ela ser responsabilizada, e foi, mas precisava que o órgão de fiscalização ambiental do município de Aracaju, onde ocorreu o fato, fosse e multasse. Não foi. Na falta do órgão municipal, que o órgão estadual fosse e multasse. Não foi. Então, o IBAMA, de forma supletiva, é quem foi até a casa dessa senhora e fez a multa e aplicou a multa em grau máximo. Foram R$3.000 de multa em que ela foi aplicada. É possível que alguém diga, mas esse valor é pequeno, mas foi a multa aplicada em grau máximo. Então, esta lei, ela não tem repercussão no direito criminal. Ela tem repercussão na parte ambiental através dos órgãos de fiscalização do município e do Estado. É isso, e nós temos aí na legislação, né, o crime de maus-tratos. É só colocar em prática, né? Como a gente vê aqui na DEPAMA, a atuação da polícia, que conta com a participação da população. Então já tem ali a tipificação, o que precisa é se somar, né? Esse caso que a gente viu aí, denúncia, ou seja, o cidadão ali, as pessoas fizeram a sua parte, e cabe agora à polícia dizer se há crime ou não. Mas é todo mundo se somar, porque já existe já um respaldo legal para combater os maus-tratos contra os animais. Isso é fato. Muito obrigado, delegado. Suzane. Muito importante essa ação da polícia, né? Ninguém é obrigado a criar animais em casa, mas precisa respeitar e não permitir que esses maus-tratos aconteçam. Muito obrigada, Rafael, pelas informações. Mais uma vez, agradecer a participação do Dr. Flávio Vasconcelos. Muito obrigada. A Polícia Federal interrompeu atividades irregulares de segurança em 3 empresas de Sergipe durante a operação para coibir a atuação ilegal no setor. Em Sergipe, nós fiscalizamos 10 estabelecimentos e restou constatado em 3 dessas unidades que havia vigilância patrimonial em situação irregular. Essas atividades foram prontamente encerradas pela Polícia Federal com a notificação dos envolvidos para apresentarem defesa dentro do prazo legal e, naturalmente, fica esse aviso de que a segurança privada deve ser executada por empresas devidamente autorizadas pela Polícia Federal, seguindo os critérios do Estatuto da Segurança Privada. Moradores do bairro 13 de Julho, na zona sul da capital, estão cada vez mais preocupados com a onda de furtos que tem ocorrido na região. O vídeo a que o SE1 teve acesso mostra a ação. Nas imagens enviadas por um telespectador, mostram que por volta das 4h50 da manhã de hoje, o indivíduo tenta arrombar a janela de um imóvel que está com a placa de vende-se. Ele consegue abrir uma das janelas, mas ao tentar forçar a outra, o vidro se quebra, fazendo barulho. O homem se assusta, olha ao redor e continua mexendo na moldura da janela. Bom, segundo o telespectador que nos enviou a gravação, esse tipo de crime tem se tornado constante na rua. A comunidade pede mais vigilância e policiamento na região. Nós procuramos a Polícia Militar de Sergipe. A corporação respondeu que a área do bairro 13 de Julho conta com patrulhamento constante do BPTUR, com apoio de equipes da Rádio Patrulha e do Getan. A corporação está ciente dos furtos em imóveis desocupados na região e tem repassado essas informações aos órgãos competentes. Diante das ocorrências, foi determinado o reforço do policiamento ostensivo no local, com o objetivo de coibir novos crimes e identificar os autores. A PM pede que a população continue colaborando, denunciando qualquer atividade suspeita pelo 190.
O médico endocrinologista preso sob suspeita de praticar crimes sexuais contra pacientes foi transferido na manhã desta sexta-feira para o complexo penitenciário Antônio Jacinto Filho, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Segundo a Polícia Civil, as investigações contra o médico de 46 anos de idade começaram em abril deste ano, quando foram recebidas denúncias de que durante os atendimentos clínicos ele praticava atos libidinosos contra pacientes do sexo masculino. A prisão aconteceu na quarta-feira. Como provas, foram reunidos depoimentos, áudios e outros elementos que serviram de base para o pedido judicial de prisão preventiva. Veja a seguir as reclamações das comunidades no quadro Chama o SE1 que Resolve e os destaques do programa Bom Dia Sábado. Agora 12 horas e 15 minutos, o SE1 volta em instantes. O intervalo foi rápido, o SE1 já está de volta com a Michele Costa aqui para falar do Bom Dia Sábado amanhã. E Michele, boa tarde. Sextou pra gente, boa Sim. tarde, Suzane. Boa tarde para você que está acompanhando o SE1 e sempre passo por aqui para adiantar os destaques do Jornal de Amanhã, que começa às 6h50. Vocês vão ver o exemplo do estudante João Nilson. Ele fez a primeira viagem internacional. Ah, que bacana. E isso graças à dedicação dele aos estudos. Ele conheceu a Colômbia, viu? E fez história também, porque em 18 edições da Olimpíada Ibero-Americana de Biologia, ele conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil. Olha! Olha, é um exemplo, mais um exemplo que o Bom Dia Sábado traz para você se inspirar aí de como a educação pode ser transformadora para a vida de muitos jovens, né? Vai começando ali aos poucos, achando que é só dedicação aos estudos e vai conquistando o mundo, literalmente, né? Conhecendo novas culturas, novos países e trazendo feitos inéditos para Sergipe e para o país. E oportunidade para potencializar a profissão, até mudar, em alguns casos, até mudar. Né? Ele contou, vou dar um spoiler da reportagem, inclusive, que ele disse que não era muito bom em biologia não, viu? Ele tinha uma certa dificuldade, que a facilidade dele maior era com a matemática, mas aí a Olimpíada foi um estímulo para ele aprender um pouco mais. E olha o resultado. Imagine se fosse bom, Parabéns, imagina. E olha, gente, amanhã também a gente vai falar sobre algumas ações que estão rolando nesse fim de semana, porque nós temos dois marcos importantes, né? Nós temos o Dia da Padroeira do Brasil e também o Dia das Crianças, no mesmo dia, no domingo. E a gente vai mostrar como a fé em Nossa Senhora Aparecida e a devoção, né, foi transformada em solidariedade para manter uma festa que leva a diversão e doçura para as crianças. E são várias as ações também, a gente está vendo aí o Almido Picolé, de gente, né, que quer ver esse sorriso estampado no rosto das crianças, no dia que também é dedicado a ela, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. Nosso dia, domingo. Nosso dia, né? Claro. Oh, meu Deus. Não pode deixar de ser criança nunca. Olha lá, o estado de espírito, né? Levar sempre na brincadeira as coisas que acontecem na vida, gente. E vocês vão acompanhar também amanhã, no Bom Dia Sábado, a nossa agenda cultural G1 para as dicas, né, de você programar o seu fim de semana. E tem uma entrevista também com o diácono Rômulo, uma das atrações da peregrinação a Nossa Senhora Aparecida. Ele vai falar sobre fé e sobre a importância da padroeira do Brasil para os fiéis católicos. Um bate-papo muito legal, ele quer sucesso aí nas redes sociais também, conversando com o público católico e trazendo sempre essas mensagens, né, de fé e esperança para quem o acompanha. Então, amanhã, 6h50 da manhã, vou estar aqui esperando por vocês com as notícias do esporte ao vivo, com o Felipe de Pádua aqui com a gente. Tem um resumo das principais notícias que foram destaque em nossos telejornais e o que estiver acontecendo também no fim de semana. Espero você. Estaremos aqui, com Plantonista certeza. também. Nosso plantão. Até muito amanhã. bom, então, Michele. Muito obrigada. Ótima tarde para você. Você também. Tchau, pessoal. Vamos agora do quadro Chama o SE1 que Resolve? É isso? Vamos lá. Chama o SE1 que Resolve. Uma telespectadora encaminhou uma reclamação para a nossa equipe sobre a situação dos fios elétricos na rua Professora Jugurta Feitosa Franco, no bairro Coroa do Meio, aqui na capital. Olha o absurdo que está aqui na Coroa do Meio, na rua Professor Jugurta Feitosa Franco. A fiação, ó, toda caída, impossibilitando os pedestres de estar passando pela calçada. Olha como está a situação aqui da rua.
Um absurdo isso daqui que está acontecendo. E não é a primeira vez, né, que acontece isso na Coroa do Meio. A nossa produção entrou em contato com a Energisa. A empresa informou que encaminhará uma equipe ao local. A distribuidora afirmou ainda que as empresas de internet e telefonia devem ser responsáveis pela ordem e segurança dos seus cabos nos postes, conforme prevê a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Faixa de pedestres apagada, nenhuma sinalização e trânsito intenso. Esta é a situação da Avenida Jornalista Juarez Conrado Dantas, no encontro com a Avenida Vasco da Gama, no bairro Marivan. Assim, aí. Um trânsito infernal, faixa de pedestre apagada, carro para um lado, carro para o outro, pedestre que atravessar não tem faixa, não consegue. É uma loucura aqui, é. Olha, na entrada do Paraíso do Sul, olha. Avenida Juarez Conrado Dantas, olha. Olha como é. Olha, carro desce na contramão, carro sobe na contramão. É doideira, não tem nada aqui, aí. Precisa de pintar as faixas de pedestre, precisa de um guarda aqui de trânsito para sinalizar. Olha, em frente a esse mercadinho aqui, Via. Olha como é aqui, a loucura. É assim, trânsito, carro parado, acidente toda hora. E na entrada do Paraíso do Sul. Que confusão, hein? Em contato com a equipe do SE1, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju, SMTT, informou que tem ciência do problema desta comunidade e que tem um projeto sendo elaborado para resolver a situação aí neste cruzamento. Um telespectador que passava pela orla da Atalaia se assustou ao se deparar com a situação de um dos banheiros públicos da Praia da Cinelândia. Esse aqui é a orla da Cinelândia. Olha só o banheiro, hein? Esse é o banheiro masculino, veja só pra isso. Olha só. Interditado, danificado. Só tem esses dois vasos funcionando. Onde está o nosso imposto? A empresa municipal de serviços urbanos, Ensurb, esclareceu que realiza periodicamente a manutenção preventiva do módulo de banheiro público localizado na Praia da Cinelândia, na Orla da Atalaia. Afirmou ainda que os banheiros seguem disponíveis para a população e visitantes. Porém, infelizmente, o local tem sido alvo constante de vandalismo. Sobre os acessórios sanitários danificados, a Ensurb informou que uma nova vistoria técnica será realizada pela equipe de manutenção predial para identificar e repor os itens que foram destruídos. A Ensurb reforçou ainda que a limpeza dos banheiros é feita regularmente por uma empresa terceirizada, garantindo condições adequadas de higiene para quem utiliza o espaço. Agora, a comunidade do bairro América, na capital, está incomodada com a situação da calçada do canteiro central da Avenida Camilo Calazans. Os buracos e os alagamentos dificultam a passagem dos pedestres, que muitas vezes precisam dividir espaço com os veículos na avenida. O canteiro central da Avenida Camilo Calazans, entre os bairros Novo Paraíso e América, está completamente danificado. O que deveria ser um espaço de passagem segura se transformou em um risco para quem mora ou circula pela região. Tem muitos anos que está dessa forma. A última reforma que aconteceu aqui foi em 2008. De lá para cá não lembro de ter tido manutenção. Aqui é uma avenida bem movimentada do bairro, porque muita gente que mora aqui nas redondezas passa por aqui diariamente para ir trabalhar. A rodoviária nova fica lá em cima. Essa avenida toda, se você filmar, vai ver que está intransitável. Moram muitos idosos aqui, então os idosos eles têm que andar pela rua porque não tem como transitar na calçada, corre risco de queda. Neste trecho, uma canaleta de esgoto está sem tampa, um verdadeiro perigo. Seu Pedro mora bem em frente ao problema e acompanha a situação todos os dias. Quando chove, tudo fica alagado e o risco é ainda maior. Se passar distraído, cai aí dentro, né? E sem contar, quando chove, a água daqui tá voltando para minha casa, né? Tá arrebentando minha casa todinha. Ali já mandei botar asfalto, porque tá um buraco, né?
Além da canaleta aberta, o canteiro está cheio de desníveis, o que torna a travessia ainda mais perigosa. Em vários pontos, buracos e concreto quebrado. É uma armadilha sem aviso, né? Porque a pessoa que não conhece, quando chove, isso aqui alaga tudo. E o que acontece? Quem não conhece pode passar por aí, cair e aí já sabe o que acontece, né? Muito tempo está assim, já vieram vários órgãos aqui, olha, diz que vão fazer isso, aquilo e até hoje não fez nada. É o acesso do pessoal aqui, né, do pedestre, certo? O pedestre tem que vir para cá, porque aqui a via é muito, sabe, agitada. Então é carro, moto toda hora e aqui, se não ajeitar isso aqui, futuramente vai causar vários acidentes e infelizmente só fazem as coisas depois que acontecem. Às vezes a gente passa aqui, lá embaixo tem outro também, e passagem, né? E quando a gente está passando, tem lá mesmo não está. Se a pessoa for passando, não souber e tiver cheio de água, aqui enche de água, cai dentro. A poucos metros, outra tampa de canaleta está quebrada. Paloma, que passa pelo local diariamente empurrando o carrinho da filha, precisa se arriscar indo pelo meio da rua. Aqui você tem duas escolhas, ou você morre atropelada ou você corre o risco de tombar aqui. Nesses buracos, nessas coisas aí que é terrível. Com o carrinho não dá para passar por aqui, tem que ser pela calçada ou pela rua. Os moradores cobram a recuperação do canteiro. Nós pedimos que a prefeitura, não sei se eles são os responsáveis por isso, mas que eles venham, façam uma avaliação, vejam o que pode fazer, melhorias, tapar os buracos, né? Olhar também a tubulação, porque enche de água aqui muito, não pode ter um chuvisco, que enche mesmo, transborda da pessoa não conseguir andar na rua. Então é isso que a gente pede. A EMURB informou que encaminhará uma equipe para avaliar o local e realizar a recuperação do canteiro mediante o cronograma operacional. Se você é estudante de escola pública e tem o sonho de ingressar na universidade, tem um projeto que oferece bolsa de estudos em cursinho preparatório, apoio financeiro e psicológico e as inscrições, olha, terminam hoje. O Rafael Carvalho vai trazer essa dica para a gente, muito importante para quem já quer começar, pensando aí nesse mercado de trabalho também, né, Rafael? Oportunidade, viu, Suzane? Uma iniciativa que já existe há 10 anos, todo ano eles abrem essas vagas. Vou conversar com a Rosângela Aquino, que é coordenadora pedagógica do projeto Gauss, não é isso, Rosângela? Explica para a gente como funciona esse projeto, como se dá essa parceria para que esses estudantes tenham acesso a esse cursinho. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Obrigada, Rafael, pela oportunidade. Hoje nós estamos encerrando as inscrições do processo seletivo. Então, você, aluno, que está encerrando a terceira série do ensino médio esse ano ou que já encerrou e é de escola pública, você pode fazer parte do Projeto Gauss. A Bolsa dá o direito de um curso pré-vestibular, todo o apoio financeiro, de transporte, de alimentação, apoio psicológico, pedagógico. Então, a gente recebe e abraça esse aluno de forma integral com o sonho de que esse aluno projete na universidade, ou seja, que ele possa entrar na universidade de excelência. Esse é o nosso grande missão, é projetar esse aluno até a universidade. Quem se inscreve tem essa chance de cursar num curso preparatório aqui de renome, né, em Aracaju, que é parceiro, e assim com todo esse apoio. Mas esse aluno precisa o quê? Ter o quê? Quais são os requisitos para que ele consiga concorrer? Esse aluno precisa ter encerrado o ensino médio ou encerrar em 2025. Ele precisa ter uma renda per capita de 1,5 salário e ele precisa ter a vontade, o desejo, o sonho de ter a mudança pela educação, assim como eu, que fui de escola pública, né? A minha família foi impactada pela educação, então o Projeto Gauss ele vem para fazer a mudança, e já foram mais de 400 alunos impactados pelo projeto, mais de 200 já estão dentro das universidades ou já formados em todos os cursos, medicina, engenharia, arquitetura. Então, assim, aluno, não perca essa chance, aproveite, hoje é o último dia, corre lá que dá tempo, nós vamos estar abertos até às 23h59. Um projeto que existe no Brasil. O projeto existe no Brasil e de forma presencial, ele está em Aracaju, São Paulo,
Salvador, Brasília e Curitiba, e na modalidade EAD em todo o Brasil. Então nós temos alunos do Pará, de Minas, do interior, nós temos inclusive vários alunos do interior aqui de Buquim que fazem de forma presencial ou fazem de forma EAD. Muita gente tem buscado, tem procurado, todo ano é assim? Muita gente tem buscado, mas esse ano nós estamos com o maior número de inscritos, porque já estamos completando 10 anos, né, esse ano de Projeto Gauss, e aqui em Aracaju, há 9 anos, com nossa parceria no cursinho que nos apoia. E o aluno não precisa se intimidar ali, a concorrência é alta, não. É bom tentar, né, vai fazer a prova, não custa nada. Olha só, eu sempre falo para eles que assim, tudo é de forma gratuita. Toda a bolsa, todo o processo seletivo é de forma gratuita. Então eles não têm nada a perder. A prova acontece agora, dia 19. São 40 questões de linguagens, matemática e uma redação. Essa prova é online, o aluno faz em casa, ou seja, não tem nenhum trabalho de sair de casa para fazer. E assim, logo depois, alguns alunos são selecionados, né, por uma nota de corte, e nós fazemos uma entrevista com esse aluno e com um dos familiares. Para quê? Para a gente conhecer um pouco dessa história, ou seja, aluno, não tenha medo, né, de fazer a prova, porque muitas vezes esse aluno fica lá no último na fila de corte e esse aluno é selecionado por causa da história de vida, pelo sonho, pelo desejo da mudança pela educação. É online ali, mas ele não pode fazer pesquisa? Não pode fazer pesquisa, né? Então, assim, mas eles vão ter de 8h30 da manhã até as 13 horas aberto para fazer essas 40 questões e uma prova de redação. Ou seja, é muito menor do que a prova do Enem que eles vão fazer agora, né, em novembro, que são 90 questões mais uma redação. Então, nós vamos fazer 40 questões e uma redação. Qual o procedimento para se inscrever? Corre lá no Instagram do Projeto Gauss, nós estamos com um post hoje, clica lá e você já vai direto no site. Ou então entre no site diretamente Projeto Gauss. Faz toda a inscrição, preenche todos os dados, aguarda receber as informações. Preste atenção com relação ao e-mail que vocês vão utilizar, porque é nesse e-mail que vocês vão receber todas as informações da prova, login, senha e qual a plataforma que você vai estar fazendo. Ok, muito obrigado, coordenadora Rosângela. Suzane? Muito obrigada pelas informações, Rafael. Um bom trabalho, uma boa tarde aí para vocês. Vamos agora aos destaques do Globo Esporte. Chegando aqui, Gustavo Rodrigues. Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Suzane. Muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o SE1 de hoje com a gente. Sexta-feira, Globo Esporte recheado de atrações. Tem mais um episódio da série da criançada, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque a gente quer falar sobre ginástica. As nossas meninas da ginástica rítmica de conjunto vão receber um título de cidadãs aracajuanas, né? Elas que estão fazendo a temporada 2025 espetacular, ganharam 2 medalhas de prata no Mundial no Rio de Janeiro, resultado histórico para a nossa seleção brasileira de ginástica de conjunto. E aí o vereador e presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, vai conceder essa homenagem às meninas da ginástica, né? O quinteto titular vai ganhar esse título, né? A Camila Ferezin também e a Bruna Martins, auxiliar, vão também ser condecoradas com o título de cidadã aracajuana. A cerimônia acontece na segunda-feira, às 4 da tarde, lá no plenário da Câmara. Além disso, a gente vai falar do especial das crianças, né? Mais um VT da nossa série especial sobre o Dia da Criança, né? Que já é nesse domingo. E eu, Suzane, fui desafiado a encarar uma luta de jiu-jitsu. Pois é, jiu-jitsu não está muito no meu forte, não está muito entre as minhas maiores qualidades, a luta, mas eu fui aprender um pouquinho com Mamá Marreta, essa menina que vocês estão vendo aí agora. Ela tem só 10 anos, vocês já viram aí a quantidade de medalhas que ela tem uma história muito bacana no esporte, é muito promissora, e a gente vai contar tanto um pouquinho da história dela, né, como também como é que ela faz para se dividir entre ser criança e também ter essa rotina de atleta, né? Vamos contar um pouquinho sobre como o jiu-jitsu transforma a atleta e também forma a cidadã. Então, tem tudo isso e muito mais. Tem o jogo da Seleção Brasileira de mais cedo também. E hoje uma homenagem aqui, ao Cotinguiba, que está completando 116 anos de história. Você viu que o Globo Esporte está recheado, né, Suzane?
Justa homenagem, né, Gustavo? Muito bom. Ótima experiência para você essa semana também. Obrigado. Com as crianças. Eu acompanhei. Muito obrigada. Ótima tarde para você. Você também. Mais uma pausa para o intervalo agora. Na volta você vai ver os destaques do programa Empreende Mais amanhã, hein? E as informações sobre a reabertura do Parque Augusto Franco. Agora 12h37, a gente volta já. Agora eu tenho um convite para você. Vamos comemorar o orgulho de ser nordestino em um programa especial logo após a novela Terra Nostra. Lugares incríveis, histórias curiosas, comida gostosa, muito calor e música boa. É a cara e o sotaque dos 9 estados do Nordeste na tela da Globo. Hoje eu te convido para viajar com a gente pela nossa região. Bora descobrir juntos aquilo que você nem imaginava que existia. Não perde não, é depois da edição especial de Terra Nostra. Simbora! Amanhã, sábado, tem o programa Empreende Mais, por isso a Cíntia Leodora nos visita aqui, né, Cíntia? Para contar um pouquinho do que vai ser amanhã, quais os destaques desse programa. Boa tarde, Suzane, boa tarde a quem está assistindo a gente. Pois é, vamos falar de Empreende Mais, porque amanhã ele está sensacional. Tem uma história inspiradora. Eu fui até em Indiaroba conhecer a Nath, ela que criou um hambúrguer de aratu. E esse sabor está tendo tanto reconhecimento, tanto pelos paladares, né, e provando esse aratu, como também com o trabalho que ela desenvolve. Ela, inclusive, foi chamada, convidada até o Planalto com o presidente da República para falar sobre esse trabalho da economia solidária. Que bacana. Está fazendo o maior sucesso. Tem também uma empresa de construção civil inovadora que promete rapidez. A gente está vendo agora uma academia para bebês, véspera do Dia das Crianças, né? Então, essa academia especializada em bebês e crianças trabalha com esse lado de desenvolvimento infantil, de conexão com os pais. E agora sim, a empresa de construção civil, né, que promete até 60% de tempo mais ágil na construção de casas, sustentável, a seco, né, com o uso de pouca água, um sistema leve. Então, é realmente uma empresa que está trazendo esse sistema inovador lá dos Estados Unidos e a gente vai contar todos os detalhes, né, que trazem aí esses empreendedores inovando com talento, com criatividade. Isso Sucesso tudo, para a né? gente descobrir os nossos talentos aqui em Exato, Sergipe também o nessa empreendedorismo sergipano assim, em vários aspectos, né? Com a comida, com a construção, com o lado de saúde e bem-estar. E a gente vai mostrar amanhã, a partir das 8h30 da manhã, no Empreende Mais. Todo mundo convidado então, né, Cíntia? Todo mundo convidado. Eu espero você e todo mundo assistindo no Empreende Mais. Maravilha, então. Muito obrigada, Cíntia. Ótima tarde para você. Obrigada, Suzane. Falta um pouco mais de 2 meses para o Natal, mas alguns produtos típicos dessa época já estão disponíveis em supermercados e panificações. E um deles é o panetone, que para muita gente é um produto que pode ser consumido o ano inteiro. Neste supermercado da Zona Norte de Aracaju, as caixas de panetone começam a tomar conta das prateleiras. Em destaque nas gôndolas centrais, já chamam a atenção dos clientes. O França já vai levar para casa. Já tinha comprado a semana passada. Quer dizer que sempre no café da noite ou no café da manhã, panetone? Sim, panetone e principalmente à tarde, no lanche, eu gosto. As primeiras unidades começaram a chegar ainda no mês de setembro. Agora, a partir de outubro, a produção das fábricas só tende a aumentar até a chegada das festas de fim de ano. A estratégia para atrair clientes de todos os bolsos é manter no estoque aquele que é mais em conta e o outro com preço um pouco mais elevado. Em setembro a indústria já começa a abastecer todo o mercado e já temos aqui o pontapé inicial, né, com outras marcas para chegar, com o objetivo de atender todas as classes. E nessa panificação da Zona Norte da capital já começou também a produção de panetones. E para agradar todos os bolsos, o panificador teve a ideia de diminuir ao máximo o tamanho do produto. Por exemplo, esse aqui que já vem no saquinho, produção própria, custa R$ 4,00. Se quiser, dá para comprar um por dia até o Natal. Imagina só quantos panetones a pessoa vai comer. E esse aqui que também é um panetone pequeno, mas já dá para 2 pessoas.
R$ 7,00 a unidade. Quando o cliente observa a mesa arrumada e os panetones em destaque, não resiste. E cada um tem um jeito de comer o panetone, acompanhado de alguma bebida. Um refrigerante vai, um panetone. A professora Érica sempre passa por aqui para ver as novidades e ficou surpresa com a produção de panetones. Ela gosta desses bem pequenos. É muito bom esse tamanho, porque geralmente eu costumo comprar para dar em grande quantidade, né, como lembrança. Então eu sempre compro aqui na padaria, porque além da qualidade, do preço, ele ainda tem os tamanhos em miniaturas. Nossa equipe veio conhecer a produção na cozinha da padaria. Agora, em outubro, estão saindo mais de 100 panetones por dia. E quando chegar mais perto do Natal, a produção sobe para 600 panetones diariamente. O seu Zé Rodrigues é o presidente do Sindicato dos Panificadores. Fez questão de compartilhar segredos de um bom panetone suculento, uma massa mais molhadinha. Quase todos os ingredientes que vão na massa estão gelados, até mesmo a gema do ovo. Outro segredo é bater bem a massa. Vai no mínimo 1 hora batendo aqui nessa máquina. A última parte, até aprontar o produto, é colocar nas forminhas e levar ao forno. Aí é mais rápido, cerca de 15 minutos e já está pronto. Preparar os panetones pode até dar trabalho, mas segundo o panificador, é muito rentável e ajuda a garantir o 13º salário dos funcionários. É um processo demorado, mas que no final é uma rentabilidade muito boa para a gente, dono de padaria, para mim e meus colegas dono de padaria, que faz o panetone artesanal, já que esses panetones, quando chegam em dezembro, escolas, empresas, faz muita encomenda para presentear o funcionário e as famílias também naquelas festas de confraternizações. É um produto trabalhoso, mas que tem uma rentabilidade muito boa para o dono de panificação. A polícia de São Paulo encontrou uma fábrica clandestina de bebidas. Esse é um dos destaques do Jornal Hoje com César Tralli. Olá, boa tarde, uma ótima sexta-feira para você. Daqui a pouco estaremos juntos no Jornal Hoje. Tem novidade no escândalo do metanol. A polícia encontrou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, uma fábrica clandestina de bebidas. E as investigações apontam que daí teriam saído as garrafas batizadas com metanol que provocaram a intoxicação e a morte de 2 pessoas. Destaque ainda para confrontos bem violentos. Pelo menos 7 suspeitos morreram durante uma mega operação no Rio contra o Comando Vermelho. Forças de segurança foram para várias comunidades dominadas pela facção criminosa. O desafio de uma alimentação decente aqui no Brasil. A insegurança alimentar grave atingiu 2,5 milhões de lares no ano passado. Nas áreas rurais, a situação é pior que nas cidades. A pesquisa também mostra que os estados com as piores taxas são Pará, Amapá e Roraima. Vamos também falar de lazer e fé. Tem procissão de 50 quilômetros hoje do Círio de Nazaré. Milhares de pessoas acompanham a imagem peregrina pelas ruas de Belém. E o trajeto completo pode levar 10 horas. E no Recife, o destaque é o Festival Internacional de Animação. A programação celebra a diversidade cultural e artística com mais de 130 filmes de 51 países. Tem muito mais para você no Jornal Hoje. Não perca, obrigado, um abraço e até já. Sextou no quadro Bicho Solto, que hoje traz histórias de buscas e também de reencontro. Essa cadelinha fofa é a Pitucha e ela sumiu da casa onde mora no povoado Caatinga Redonda, em Campo do Brito, no agreste sergipano. Os tutores estão angustiados por notícias dessa amiga sumida e quem puder ajudar no retorno dela ao lar pode ligar para 999799184. Gente, essa gatinha fugiu da casa da tutora na terça-feira e até agora não retornou, lá no bairro Marcos Freire 2, em Nossa Senhora do Socorro. A tutora está desesperada à procura dessa lindona. E quem souber do paradeiro dela pode ligar para 981662981. Tom é esse felino que desapareceu da casa onde mora no bairro 18 do Forte, zona norte de Aracaju. Ele é castrado, dócil e está fazendo muita falta à família tutora.
999-100457 é o número para quem souber onde ele está. Theo é esse cãozinho fofo que desapareceu da casa onde mora no centro de Aracaju. A família tutora está desesperada porque ele é o melhor amigo de 2 meninas que estão sentindo muita falta dele. Se você sabe onde o Theo está, então entre em contato pelo 99902-6539. Tita e Nina são essas gatinhas lindas que desapareceram da casa onde moram no bairro Siqueira Campos, aqui na zona oeste da capital. Quem souber onde essas lindinhas estão, pode ligar para 999-181198. Fogão é essa calopsita macho que fugiu da casa onde mora na Avenida João Ribeiro, no bairro Santo Antônio, também na zona norte de Aracaju. A família tutora dele está desesperada querendo encontrar esse amigão, viu? Se você sabe onde ele está, ligue para 999-167918. Gente, sabe quem está de volta para casa? É o Neguinho. Nós mostramos ontem que ele estava desaparecido e logo depois ele foi encontrado, pessoal. Então não perca as contas, porque agora já são 751 pets encontrados aqui no quadro Bicho Solto. Hoje tem evento gratuito para as crianças no Parque Augusto Franco, mais conhecido como Parque da Sementeira. Além de celebrar o Dia delas, a programação faz parte da reabertura do parque após ficar alguns dias fechado para a obra de revitalização. A gente volta a falar com a repórter Ana Fontes, aí direto desse novo espaço revitalizado, né, Ana? Isso, Suzane, aqui a gente está bem pertinho, né, da entrada, o pessoal está dando os últimos retoques aí, justamente por conta da inauguração, e à tarde a criançada vai se divertir aqui, a expectativa é que muita gente participe desse retorno ao parque, essa entrega da obra e também uma programação toda especial voltada aí para a garotada. E por falar em programação, a gente vai conversar com o tio Joves, ele que está aqui já preparado, né, todo de vestidinho, as meninas também, para fazer animação dessa galerinha que vem à tarde, a partir das 3h30 da tarde, é isso? Isso, boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu tenho que falar da minha felicidade, né? Alô, galera, a Dingo tá aqui na TV Sergipe. Esse projeto lindo que nós temos já há 6 anos, levando música que interage, música que inclui, música educativa e música brincante. É isso que a gente faz com a Dingo e estaremos aqui, sim. O evento abre mais cedo. A nossa participação começa às 20 horas, tá? Estaremos aqui para fazer a alegria da galera. Agora o tio Joves fala pra gente do trabalho de vocês, né? Que já tem um tempinho, é um trabalho bem diferenciado, mas um musical educativo, como é que é? Exatamente, vamos lá. Nosso trabalho, como eu disse, já há 6 anos, né? Tocando para a galerinha, para as famílias sergipanas, centenas de famílias. E assim, é sempre um trabalho que a gente junta a música de uma forma brincante. Então as crianças são convidadas, não só elas, mas os pais, as famílias, a cantar com a gente, tocar com a gente. A gente dispõe tambores, violões, uma arruma de instrumentos para que todos façam parte dessa festa e interajam com isso. Jobson, é bem legal essa forma que vocês trazem a questão da música, que a criançada está precisando muito disso, né? Sair um pouquinho das telas, brincar. Muito, exatamente. Vale lembrar que a Dingo é um projeto 100% sergipano, viu? Nós temos a nossa mascote que está aqui atrás. Como é o nome da mascote? É Dingo. Ai. Nós somos o grupo da Dingo aqui, ela, ó. Tá Olha vendo? que fofinha. É muito importante falar isso, que a Dingo é um projeto 100% sergipano, valorizando a nossa gente, a nossa cultura, para nossas crianças, um projeto musical. E como é que vocês fazem essas músicas? Vocês pesquisam? São músicas antigas, mais conhecidas? Como é que vocês fazem esse repertório? Foi bom você falar. Nós lançamos há pouco tempo nosso primeiro EP com 4 canções, que nós iremos cantar hoje, inclusive. Mas a gente junta também o cancioneiro popular infantil. Então as músicas de cantigas de roda, músicas brincantes, a gente junta tudo isso, coloca vários ritmos que as crianças talvez não estejam acostumadas, como lambada, axé, né? Tem gente que pensa que criança gosta só de funk ou outro estilo. Mas não, criança gosta de tudo que é bom. E a gente apresenta isso na melhor embalagem possível, com banda, enfim. Uma linguagem específica. Exatamente. Por aí. Tudo de bom. Mas quem está em casa está querendo saber como é esse grupo. Vamos lá? Fazer 1, 2, 3. Se todo mundo tá dançando com a Dingo, é com a Dingo, é com a Dingo. Todo mundo tá dançando com a Dingo, é com a Dingo, é com todo mundo. E todo mundo tá dançando com a Dingo, é com a Dingo, é com a Dingo. Todo mundo tá dançando com a Dingo, é com a Dingo, é com a Dingo. A Dingo é um ser mágico espacial, se balança
balança os cabelos, sai nota musical. A Jingle é um ser mágico espacial. Se balança os cabelos, sai nota musical. Todo mundo já gostou, do bebê até o vovô. DJ, aumenta o som, porque a Jingle chegou. Todo mundo tá dançando com a Jingle. É com a Jingle, é com a Jingle. Todo mundo tá dançando com a Jingle. Com a Jingle, é com a... Simão! E todo mundo tá dançando com a Jingle. É com a Jingle, é com a Jingle. Todo mundo tá dançando com a Jingle. É com a Jingle, é com a Jingle. Tios jovens, e o que é que vai ter mais nesse repertório, né? Vocês fizeram um repertório específico para essa apresentação aqui no parque? Então, a gente tem um repertório muito misto. Vamos lá, a gente tem as 4 canções que a gente lançou do nosso EP, mas tem também as canções que uma galerinha conhece, como Pula Pula Pipoquinha, canções infantis, sobretudo. Essa é famosa. Exatamente. Inclusive que valoriza a infância. Uma coisa importante da Jingle é que a gente valoriza a infância e a linguagem das crianças. Então, é uma letra que todas as crianças podem cantar, pode se divertir sem nenhum tipo de constrangimento, porque o nosso projeto ele é educativo. Como eu disse, surgiu na nossa casa, comigo, minha esposa Nádia, minha filha Yarin, que é a pessoa que inspira a Jingle. Então a gente tem uma preocupação muito grande em levar coisas agradáveis, que celebre a vida, o amor, a família e o ritmo. E vocês têm feito esse trabalho em diversos espaços, né? Diversos. Ó, tem espaços, escolas. Tivemos agora, a gente já imaginava que seria importante para a gente ter esse espaço, como hospital, por exemplo. Sim. A gente tocar em uma recepção de hospital. Eu estava conversando com alguém e dizia assim, que quem está ali está porque precisa, né? Talvez não dormiu direito na noite anterior, estava precisando de um momento e a gente conseguiu fazer isso em um hospital essa semana, levando alegria, virou um ambiente de festa. E a música tem esse poder, né? Exatamente. Então foi muito importante para a gente, a Jingle cabe em qualquer espaço. Então, já que você falou da pipoquinha, dá pra sair a pipoquinha? Dá. Vou oferecer especialmente para os netos, pronto, viu? A neta adora. Vamos lá, atendendo a pedidos. E pula, pula, pipoquinha, pula, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula sem parar. Pula, pula, pipoquinha pra crescer, simbora. E pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha. Pula, pula, pra crescer e estourar. Simbora, minha gente, é a Jingle, aqui na TV Sergipe, valeu! Faz o convite aí pra criançada. Simbora, alô crianças! É hoje, hein? A Jingle vai estar aqui às 20 horas e, por favor, apareçam, compareçam com toda a alegria, com toda a diversão que vocês podem trazer pra gente tocar junto, cantar junto. É hoje! É isso aí, viu, Suzane? Fazer esse convite, né, pra criançada. Pode continuar cantando, viu? Pode arrasar aí pra criançada que tá em casa, se animar e vir curtir logo mais às 3h20. Eles vão se apresentar um pouquinho mais tarde, mas vai ter muita coisa pra fazer, porque eu já soube, viu, Suzane, que tem muito brinquedo aí dentro, muita coisa pra criançada, então com certeza vai ter o que fazer e os pais vão adorar, com certeza. É com você, Suzane. Pode deixar tocar aí, é pra alegria da vovó Ana Fontes, relembrando, hein, Aninha? Muito bom, maravilha esse grupo, hein? Sucesso pra vocês aí, muito obrigada, ótima tarde. O SE1 fica por aqui, na sequência tem o Globo Esporte com Gustavo Rodrigues. Outras notícias no G1 Sergipe e também à noite no SE2 com Lidervan Santos. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você. SE1. Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto.